O cardápio do segundo dia da Copa da Rússia ofereceu, nesta sexta-feira, 15 de junho de 2018, uma interessante sucessão de iguarias na exata ordem que um gastrônomo organizaria. De início, às 9h no Brasil, uma entrada prometidamente de fácil digestão, o azarão Egito contra o favoritíssimo Uruguai. Aí, às 12h, uma receita talvez complicada no conceito mas sem uma ameaça de futuras decorrências, o desafio muçulmano entre o Marrocos e o Irã. E enfim, às 15h, uma sobremesa que, sem dúvida, sozinha, valeria por uma refeição, o duelo da Península Ibérica entre a Espanha e Portugal. Foi o primeiro desafio entre os faraós e a Celeste na história da competição. E um desafio, curiosamente, com treinadores sul-americanos, respectivamente o argentino Héctor Cúper, 61, e o decano cisplatino Oscar Tabares, 71. Cúper se celebrizou pelas suas brigas com o Ronaldo Fenômeno em seus idos de Inter de Milão, de 2001 até 2003. E por que o favoritíssimo de Tabares? O Egito não participava da Copa desde a Itália/90, quando caiu num grupo terrível, com Inglaterra, Irlanda e Holanda. Além disso, era dúvida o seu astro Mohamed Salah, do Liverpool, lesionado na decisão da Champions. Valeu a estrela de Tabares, cujos problemas de coluna o compelem a uso permanente de muletas. O Uruguai 1x0 nos chamados estertores do tempo regulamentar, os 89. O campeão de 30, em Montevidéu, e de 50, no Rio, não triunfava na sua estreia numa Copa desde os 2x0 sobre Israel, México/70. 7 edições seguidas da competição, inclusive a derrota humilhante para Costa Rica, 1x3 em Fortaleza, aqui no Brasil. Na Arena de Ekaterimburgo, apenas ocupados 27.015 dos seus 33.061 lugares, penou até quebrar o tabu. Cúper poupou Salah e Tabares usou um 11 mais ofensivo, o meia Rodrigo Bentancur, da Juventus da Itália, na função de líbero à frente da sua zaga. De fato a Celeste dominou as ações. No entanto, em 3 ocasiões de gol, o craque Luís Soares, do Barcelona, desperdiçou de maneira bizonha. Soares ganhou fama por morder os seus marcadores, e em 2014, inclusive, recebeu uma justa suspensão de 9 partidas por desferir uma dentada vampiresca no ombro esquerdo de Giorgio Chiellini, da Azzurra. Enquanto o Egito especulava através de contra-ataques eventuais, o Uruguai tentava se distribuir, de flanco a flanco, mas não conseguia penetrar entre as 3 pirâmides da sólida zaga dos faraós. Sem dizer que, até os 89, brilhava na meta o ótimo arqueiro El Senawi. Então, quase da bandeirinha de escanteio, Sanchez cobrou uma infração a Giménez, um M85, testou. Como a Rússia, o Uruguai subiu a 3 pontos no grupo A, mas saldo inferior aos 5 da anfitriã. No combate intermediário do menu, se digladiaram os Leões do Atlas e o Iramili, o time do povo, também num prélio inédito até aqui. No mesmo grupo de Espanha e Portugal, claro, um prélio praticamente fatal ao perdedor eventual. O francês Hervé Renard, 49, no Marrocos desde 2016, já capaz de montar uma defesa muito resistente. Apenas um gol sofrido em 8 pugnas das eliminatórias da África, se estruturou no tradicional 4-3-3, destinado a explorar mais eficientemente a dificuldade de transição do rival. Pois de fato os Leões controlaram a pelota em aproximadamente 2/3 dos 90. Um treinador globetrotter, recordista, Copa de 2002 com a África do Sul, de 2010 com Portugal, o moçambicano Carlos Queiroz, no comando do Irã desde 2011, apostou nas contraofensivas para livrar o seu time de um estigma, completar a desdita de 5 eliminações na primeira fase da competição e uma única vitória em 12 pugnas, 2x1 sobre o Zéu na França/98, com a lotação de 64.468 lugares. O espetacular estádio de São Petersburgo atraiu um público quase integral, 62.548.
Ótimo, pois se trata, com certeza, de um dos palcos magnetizantes do planeta, construído do zero sobre a demolição do Kirov, datado de 100 anos antes, na ilha Krestovsky, estádio de teto retrátil e um piso que se move de acordo com o deslocamento do Sol. Consequência de uma inesperada distração da retaguarda dos Leões, o arqueiro Monir El-Kajou se obrigou a um par quase simultâneo de intervenções aos 43 disparos de Sardar Azmouni de Ali Reza Jambakshi. No intervalo, o assustado Renard necessitou redespertar o seu elenco. E efetivamente o Marrocos voltou mais agressivo ao tempo derradeiro. Agressivo, porém desconjuntado, num excesso de viradas de jogo, lado a lado, sem que isso redundasse em perigo para a meta de Ali Beiranvand. Prevaleceu daí a mediocridade mútua, até eclodir, pela segunda vez no segundo dia, um outro gol de estertores, dramático, 5 de acréscimos, uma falta cobrada por Karim Ansafadi que o azarado Boados testou, estilo de artilheiro, rumo à própria meta. 2 décadas depois, um sucesso do Irã escancarou-se, então, no Festista de de Sochi, 43.866 pagantes, a arca do tesouro da jornada de número 2 da Copa, a fúria diante das cicloquinas, um tesouro que subitamente se ultravalorizou por causa de uma crise louca nos bastidores da seleção da Espanha. A meras 48 horas da partida, Luis Rubiales, o presidente da sua federação, demitiu o treinador Joan Lopetegui, 51, no timão desde 2016. E com razão. Lopetegui havia acertando um novo contrato até 2020, mas, paralelamente, assinar um outro, quase clandestinamente, com o Real Madrid, para o lugar de Zinedine Zidane. Ocorreu um vazamento. Rubiales se enfureceu e imediatamente convocou Fernando Hierro, um excelente craque dos merengues, zagueiro e volante da seleção, diretor esportivo da Fúria atual. Como reagiriam os atletas? Estariam desconcertados os eleitos por Lopetegui sob nova orientação. Numa única porfia anterior, na Copa do Brasil 2014, na fase das oitavas, a Espanha sobrepujou Portugal, 1-0. Também levava uma vantagem generosa na antologia do clássico, em 35 pelejas, 16 vitórias a 6. Havia biscoitado o título de 2010, na África do Sul. Claro, todavia, xará de Hierro, o lusitano Fernando Santos, 63, treinador do time das quinas desde 2014, planejou se locupletar, assim como Cristiano Ronaldo, um conhecedor o suficiente das manhas dos espanhóis. Logo no seu primeiro ataque, o CR7 invadiu a área inimiga, pelo lado esquerdo, e se lançou contra Nacho, colega de Real Madrid. Nacho bem que tentou evitar a falta. Não conseguiu. Pênalti apontado por Gianluca Rocchi, da Itália. Aos 4 o R7 bateu alto, no ângulo canhoto, enquanto De Gea, na adivinhação, buscava o canto oposto. Ao invés de detonar o ânimo dos recém-pupilos de Hierro, o gol funcionou como um antídoto. E a Fúria resolveu justificar o apelido. Um maestro cada vez mais soberbo aos 33 de idade, Andrés Iniesta conduziu seus músicos à unidade e à reação. E, aos 24, Diego Costa, um ibérico nascido em Sergipe, se emaranhou no zagueiro Pepe, um lusitano nascido em Alagoas, e marcou um lindo tento da entrada da área. Havia justiça absoluta no placar. Então, De Gea, arqueiro razoável do Manchester United, pior do que Reina, do Napoli, seu reserva na seleção, aceitou um tiro trivial do CR7 no primeiro peru da Copa. Acontece que graças à competência do Real Madrid, do Barcelona e do Atlético de Madrid, clubes muito bem organizados, a seleção da Espanha dispõe de um farto repertório de lances ensaiados. Aos 55, na cobrança de uma infração, Iniesta achou o cocuruto de Busquets que encontrou Diego Costa no miolo da área pequena, 2x2. Melhor, aos 58, depois de um bate-rebate diante da meta de Rui Patrício, o atento Nacho se compensou do pênalti cometido e desfrutou uma sobra,
das imediações da meia-lua, com um foguete implacável de peito de pé. A Espanha merecidamente, nos 3x2. Só que na esquadra das Guinas existe um craque além de múltiplo, incomum, superlativo, e capaz de enriquecer sem qualquer ajuda. Ele, apenas ele, a narrativa todinha de um jogo de futebol. Aos 88, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, 33 de idade, foi chargeado por Piqué, falta, a 2 metros da linha da área da Espanha. Claro, o CR7 bateu. Aliás, não apenas bateu, mas encaixou a bola perfeitamente na confluência do travessão com o poste esquerdo do arco de Diger. Talvez a sua seleção não tenha se demonstrado equivalente à da Espanha. O CR7, porém, foi melhor do que um sonho, uma fantasia, num prédio sensacional, coroado pela sua presença perfeita. PS, parece maluco. O Irã, porém, é o líder do grupo B. Gostou? Clique em compartilhar, em twittar, ou deixe a sua opinião em comentários. Muito obrigado. E um grande abraço.